Boa noite, turma. Mais um LT4 Cast Show. Meu nome é Lucas Miranda e hoje mais um assunto que eu tenho certeza que vai ser dos bons. Ao meu lado, Rodolfo, meu grande parceiro. O mais magro da dupla. Nem tanto, mas tudo bem. Está preparado, Rodolfão, para o nosso convidado de hoje? Tô preparado, conteúdo na veia, empreendedorismo, vamos tratar de educação. Antes de você apresentar ele, fala o que tá rolando aqui nos bastidores aqui sobre o nosso canal do YouTube. Rodolfo, para quem tá assistindo a gente. Será que tem a galera que não tá se inscrevendo? Quem Que não tá deixando o like? Será que eles estão sabendo de tudo que nós estamos fazendo por trás aqui do nosso... Conta pra eles quem que já veio aqui. Fisiculturista, Piloto médico, da Stock Car. advogado. É só história de sucesso. Galera, Se você não tá curtindo e não tá se inscrevendo, tá perdendo cada história, cara. se inscreve no canal que tá aparecendo aqui embaixo. Vão ter vários sorteios e acompanhe todo o conteúdo da LT4 Cast Show. E além do que, quem faz isso ajuda o canal a divulgar para mais pessoas, Por para favor. levar mais conteúdo pra galera. É isso aí. Apresenta o nosso convidado de hoje. Vamos lá. André Luiz Ferreira de Oliveira, natural de Ribeirão Preto, pedagogo com especialização em psicopedagogia, clínica e institucional, diretor do Colégio Pequeno Príncipe, fundador da escola Calidoscópio, professor, escritor... O que esse cara não faz? Nossa. Professor, escritor, diversos livros infantis, que eu já vi que tem um monte aqui, e eu já vou te avisar que não vai pro Miguel, não. Vai pra Rafa. O Miguelzinho precisa de uns dois aí. Autor do jogo da acessibilidade pelo MEC, Governo Federal do Brasil. Palestrante, escreve artigos sobre educação e literatura para periódicos, jornais e revistas. Seja muito bem-vindo ao LT4. Poxa, eu que agradeço com a apresentação dessa, agradeço o convite do Lucas. E uma grande honra estar aqui, poder conversar sobre educação de uma maneira descontraída. Vamos lá. Que bom. Eu acho que vai ser muito legal, né, Rodolfo? Mas eu tenho uma pergunta. Você é diretor de colégio ou trabalha na Jovem Pan? Olha, eu marco quadrilha no colégio. Cara, Hoje teve ensaio, teve né? o primeiro ensaio da quadrilha, né? A gente está chegando perto da festa junina, Legal. que aliás vai ser julina, porque vai ser no dia 1º de julho. E deve ser algo a ver com essa voz, assim, né? Que o pessoal diz que é uma Cara, voz de... que vozeirão, né? Hã? Seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado Andrezão. mais uma vez. André, como você começou sua jornada como autor de livros infantis e qual foi sua inspiração para entrar nesse campo? Bom, eu acho que eu vou ter que voltar uns 2 passos atrás, porque antes de escritor eu sou educador, né? E eu estava conversando aqui em off com o Lucas, né? Eu posso contar, eu gosto de contar história, Pode. né? E Essa é a ideia. e achei bacana você falar das histórias, né? Do piloto da Stock Car. O mundo, a vida é feita de histórias, né? O empreendedorismo e o sucesso são culminâncias de histórias bem-sucedidas, né? A minha mãe é educadora, ela é fundadora do Colégio Pequeno Príncipe, tem 80 anos, está firme conosco ainda. Legal. Né? O colégio tem 57 anos. 57 anos. No final da década de 60, 58 anos, né? Final da década de 60, início da década de 70, a educação infantil, o que prevalecia era mais o assistencialismo, creche, essas coisas todas, né? E 3 famílias aí, né, uma delas da minha mãe, se reuniram, poxa, a gente quer uma escola melhor para os nossos filhos, né? E aí fundaram o Colégio Pequeno Príncipe. Então estudei no Sempre Ribeirão. Sempre Ribeirão. Estudei no Colégio Pequeno Príncipe, começou na casa do meu avô, Olha. no centro da cidade, uma casa, um sobrado. Depois, em 68, nós fomos, né, eu como aluno, lógico, na época, para a Rua Marechal Deodoro, onde a Sim. escola se manteve. Onde ficou muito quase tempo que ali, toda né? a história dela, ali no bom e velho Sumaré, né, que hoje chamam também de Boulevard. Boulevard. Né? E a minha presença, por isso que eu queria voltar um pouquinho, a gente ia muito quando criança para Ubatuba, né? E minha mãe reunia as famílias, iam 3, 4 famílias, e a fama se cumpria, né? Ubatuba, Ubachuva, só chovia. Só chuva. E eram umas 4 ou 5 famílias, e eu era o primo mais velho, o filho das famílias mais velho, né? E acabava, de maneira espontânea, reunir as crianças para brincar. Chovia, não dava para ir para a praia, Ficava dentro de reunia. casa. A minha mãe, em 83, eu fazia ciências sociais, sempre fui pro lado de humanas, né? Ela, André, você não quer passear lá na escola uma semana, né?
fazer umas brincadeiras com as crianças. Eu não tinha feito pedagogia, foi uma coisa totalmente empírica. E eu tinha um cavanhaque na época, e a garotada e passava o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? É o tio Visconde Sabugosa, é o tio Visconde Sabugosa. Então isso já me deu uma entrada boa ali, de aceitação. Já deu uma aceitação melhor. Pelas crianças, né? E aí foi muito legal, assim, eu digo que eu encontrei meu lugar no mundo. Em uma semana, brincando com as crianças, eu não quero outra coisa, né? É isso que eu quero. Eu quero isso, né? Olha, E aí eu fui estudar, né? Eu acho que fui atrás de conteúdo, estudar, graduei em pedagogia, depois, enfim, aí a estrada foi se abrindo. E o escrever literatura infantil, primeiro tem muito a ver com uma geração os livros tinham protagonismo na minha época, né? Você não tinha internet, essa coisa toda. Os gibis, né? Então eu comecei pelos gibis do Recruta Zero, vocês são mais novos, né? Mesmo a Turma da Mônica, do Maurício de Souza. Então, o que era colorido que chamava a atenção da gente? Era livro, era revista, os desenhos animados, iniciando naquela fase, né, ainda bem antiga, Tom e Jerry, essas coisas todas. E eu trabalho com criança. Muitos dos livros que eu escrevo, eu ganho de presente, às vezes no recreio, tá lá um menino brincando com outro, né? Opa, aqui dá história. Inclusive, olha que legal, só para completar essa primeira pergunta, porque é bem interessante, eu estou agora, meu livro mais recente, que é O Menino que Andava sobre Hipopótamos, pode ver que tem pneus aqui na capa, né? Na volta da pandemia, em outubro de 2020, nós da escola estávamos preocupados, que as professoras com máscaras, tiramos os brinquedos do parque por causa da asepsia, né? A higienização, essa coisa toda. Será que as crianças vão continuar gostando da escola, né? E as crianças se viram, né? Gravetinhos começaram a virar brinquedos, legal. As pedrinhas. E tinha umas crianças seguindo uma trilha de pneus. Pneus estão lá até hoje, né? Só que era na Marechal nessa época. Fincados no chão. É uma das brincadeiras que as crianças mais gostam. Aí uma menininha virou e falou assim para mim, tio André, eu duvido que você faz uma coisa, né? Eu falei, o que foi, Sofia, né? Duvido que você atravessa esse rio pisando nas costas dos hipopótamos que estão dormindo. A menina estava atravessando uma trilha de pneus. Saiu o livro. Ganhei de presente, né? Aí você desenvolve a história. Então uma coisa está muito ligada à outra, né? Ser professor, as histórias estão pipocando ali do meu lado, aí você pesca uma aqui, pesca outra ali. Mas eu escrevi meu primeiro livro em 2006. Olha que legal. Quantos são até hoje publicados? Esse que está saindo agora é o 32º. Uau, é muito conteúdo, né? Cara, que legal, André. Incrível. Deve ter muita história, né, Andrezão, dentro da escola. E vejo empreendedorismo aí, né? Sem Porque dúvida. os primeiros livros foram, como se diz, publicação independente. Então eu bancava os meus livros. Ribeirão tem muitos artistas gráficos bons, né? Tá. E lógico que eu tinha essa vantagem de como eu tinha o contato com as crianças, e como é pelo lado lúdico, geralmente as crianças gostam, tem uma relação legal comigo, então os pais sempre foram muito generosos, né? Então os meus primeiros 4 ou 5 livros, que foram publicações independentes, eu tive essa possibilidade de ter o retorno, né? De você não perder o investimento. Não perder o investimento. Legal. E essa coisa de acreditar no seu trabalho, né? Claro. E aí depois eu fui ganhando as editoras. Então, né? Então vejo o empreendedorismo no sentido do arrojo de você confiar no seu produto, né? No seu e o começo não é fácil, né, Andrezão? Não, de maneira alguma. Não que agora seja, mas assim, o começo deve ser mais complicado, ainda mais para escrever um porque livro. você tem os medalhões, né? Você tem Sem Pedro dúvida. Bandeiras, Iraldo, as editoras já consolidadas, então é um trabalho de formiguinha, leva tempo, mas a gente tá chegando lá. Rodolfão, não tá na pauta, mas eu vou perguntar, para também ficar nervoso logo no começo. Quando os meus 2 filhos estudam no Pequeno Príncipe, né? Eles estão lá com o André, tudo. E quando o André que apresenta, não sei se, acho que todo mundo que vai novo, você que atende, você ou sua mãe, uma né, grande André? parte, Uhum. Então assim, 99%. Cara, o que me impressionou no André foi que ele chamava, não tô brincando, todas as crianças que passavam na frente dele, ele chamava pelo nome. As crianças chamam, tio André. Eu falei, gente... Mesmo. Eu falei, oi, Sofia. Oi, Fernando. Eu falei, pelo amor de Deus, de vez em quando eu não sei o nome dos meus filhos. Ele sabe o nome de todo mundo, Tami. Eu falei, Mariana, olha o zelo. Sua mãe, nós vamos chegar nisso. Mas, Andrezão, como que você consegue? Fala pra mim. Olha, você primeiro tem o DNA, né? Sua mãe é assim também, tem uma né? historinha engraçada, né? Quando eu converso com os pais e a gente conta um pouco de história, cara. isso é um pouco para conquistar, vender o nosso produto, eu acho que você tem que ser técnico, tem que ter conteúdo, mas tem que ser assertivo. Sem dúvida. Você pode ilustrar com uma história. E isso é verdade, gente. Minha mãe é uma história interessante. Quando a gente voltou da pandemia, minha mãe ficou blindada de ir à escola. Foi difícil para todos nós, para ela mais ainda, né? Então, eu às vezes atendia um casal, uma mãe, um pai.
E era comum alguns pais chegarem, não, eu já ouvi falar muito, porque eu gosto muito, no começo, de perguntar, deixar o cliente, né, falar. Para depois tentar perceber por que caminho tomar, né, que rumo tomar na conversa. E muitos chegavam e falavam, não, mas essa escola eu já ouvi falar. E tem uma diretora de 70 anos que sabe o nome de 700 crianças, né? Olha isso, cara. Aí eu ligava para minha mãe, na época da pandemia, até para animá-la, né? Mãe, hoje foi um casal lá na escola, de novo falaram, né, da diretora de 70 anos que sabe o nome de 700 crianças. Aí ela, não, André, faz o seguinte, se esse casal voltar lá depois, ou outro, se acrescenta o seguinte, né? Que se fosse há uns 30, 40 anos atrás, eu até anteciparia o nome das crianças. Eu achei que ela estava se subestimando, né? Equivocado eu, né? Falei, mãe, o que é isso? Sua memória está muito boa ainda. Ela, não, moleque, não é disso que eu estou falando, não. É que hoje a indústria automobilística está muito sem criatividade. Só tem carro preto, prata, preto, prata, preto, prata, né? Antigamente você tinha o Jeep verde do doutor vermelho, que fazia trilha, não sei o quê. o Maverick amarelo. Então, e a Marechal Deodoro é um declive, né? Então ela via o carro vindo, aquilo é do doutor tal. E as pessoas também trocavam com menos frequência de carro, né? Então acho que tem um pouco dessa coisa do dom, né? E de viver a escola. Isso eu digo muito, que eu não sou um diretor de gabinete. Eu entro na minha sala quando eu vou receber os pais. Sem dúvida. Então eu gosto de transitar entre as crianças. É importante a gente conhecer os humores, o jeito. Todos nós aqui somos pais, né? Quando você vai conversar, seja um professor de natação, uma escola de natação, você quer que a pessoa que está lá responsável pelo seu filho fale do seu filho. Sem dúvida. Não de uma criança genérica. Né? Então, isso é importante. Esse cara conhece meu filho, sabe dos recursos do meu filho, das limitações. Né? Então, isso é um dever. Eu acho que um educador que dirige, né, toda uma equipe docente e que lida com os pais, o mínimo que você tem que fazer é conhecer. Então, é até nesse sentido mais do que saber os nomes. Né? É conhecer o jeitão de cada criança, onde que a criança fica mais constrangida, onde que a criança se sente mais confiante. Então, isso é bastante importante. E o grande desafio nesse momento, como o colégio está crescendo, né? Igual a minha mãe, né? Ela tinha 70 anos, 700 alunos. Agora está com 80, são 900, Nossa, né? 900 então, a nossa missão é crescer e manter essa pegada mais pessoal, né? Eu acho que isso é importante, principalmente na educação infantil. Os pais, como o Lucas estava dizendo, a gente sente que eles valorizam muito isso. Nossa, cara, mas acho que foi decisivo para a decisão dela, foi essa união de vocês lá. E o resto é tomar uns Cogmax, tem umas vitaminas pro cérebro, né? Tá certo, que legal. Você, Rodolfão. Vamos lá. O jogo de acessibilidade foi desenvolvido em parceria com o Ministério das Cidades. Como surgiu a ideia para esse primeiro projeto, né, ou esse projeto? Sim. E como você acredita que ele contribui para promover a acessibilidade na educação? Olha, na época eu dava aula na Unifran e nós tínhamos ali vários professores de Ribeirão. Tanto aquela coisa de você otimizar a logística, né? Então a gente se reunia no carro de então uma semana era no meu carro, outra semana era no outro carro, e eu dava aula na fonoaudiologia e na pedagogia, e tinha o pessoal da arquitetura. E um desses professores, o Lanchotti, o sobrenome dele é Lanchotti, ele, além de professor, ele tinha alguma função política, ele estava envolvido na política e tinha um acesso, assim, ele que idealizou. A gente precisava fazer um jogo, uma coisa mais lúdica, para os estudantes de arquitetura e urbanismo, né? Para ter essa percepção mesmo, né? E tinha muito isso, né, gente? Você ia no cinema antigamente, né, às vezes uma pessoa mais obesa não cabia na poltrona, a questão do cadeirante, uma série de coisas, né? Perfeito. E aí eles me conheciam, eu já escrevia literatura infantil, então eu tive um conteudista à minha disposição, né? E fiz o jogo. O jogo é um jogo de tabuleiro, né? Um jogo para adultos, né? Para estudantes de arquitetura e urbanismo. Então, eu faço parte da equipe que construiu esse jogo. Eu sou a ideia fantasia, né? Então você tem um tabuleiro ali e as situações que acontecem no jogo, né? Um cadeirante que não consegue passar numa determinada calçada, né? Então eu fui o criador da parte fantasia, as regras do jogo, né? E foi muito legal. E o que eu saiba, esse jogo tem sido, isso foi em 2006 ou 2007, o jogo tem sido utilizado na maior parte das faculdades de arquitetura e urbanismo. Olha que incrível isso, cara. Como que foi isso aí, Andrezão? Qual foi o impacto
disso na sua carreira? Deve ter sido muito positivo, cara. Eu gostei muito de fazer, né? Eu sou, como eu estava falando dos gibis, dos livros, né? Eu sou da geração de jogo de tabuleiro também, né? O War. Não tem mais, Não, né? tem, mas Mas as pessoas não têm esse crianças, interesse tão grande. Detetive, banco imobiliário, né? Então eu acho que isso, essa cultura de jogos, né? Eu falei de Ubatuba chovendo, né? Quando você vai brincar de mímica, ou você vai jogar baralho, né? É verdade. Então eu acho que isso me ajudou bastante, né? Porque o conteúdo eu não tinha, né? Não sou formado em arquitetura, tive esse respaldo de conteúdo e foi uma grande alegria, porque eu acho importante essa coisa de professor. Quando eu pensei em ser professor, o meu pai, ainda vivo na época, tem aquela coisa do provedor, né? Falou, pô, filho, mas você tá maluco? Como você vai sustentar sua família, aquela coisa toda? É isso, né? E eu sempre, meu pai falava, só não sei que você crie produtos. Então é interessante isso ficou na minha memória. Poxa, eu quero ser, a minha paixão é ser professor, mas eu tenho que criar produtos. Para criar produtos, você tem que ter conteúdo, você tem que estudar e ser um bom professor. Sem dúvida. Né? Então, no meu modo de ver, quer dizer, os livros, de alguma maneira, os livros, as palestras, fazer um jogo da acessibilidade, são produtos que vêm desse núcleo que é a minha relação com a educação. Né? Quando eu fui dar aula em faculdade, inclusive, a pessoa que me chamou, eu não tinha, e não tenho até hoje mestrado, né? Que é uma das condições para você ingressar aí nas universidades. Hoje acho que é até mais prioritário. Mas falou, não, eu quero criar uma disciplina sobre educação infantil, porque eu conheço o seu trabalho. Então eu tive esse espaço na época na Unifran, foi muito legal. Mas criar produtos. Para também ser bem sucedido, Sem viver dúvida. bem, né? Ter um retorno. Agregar mais também, né? Agregar mais. Então, O empreendedorismo está na veia do Na André. veia, Né? nesse sentido, eu acho que é mais por aí. É arrojo, acreditar, né? Investir em você. Tanto financeiramente, como eu disse no caso dos livros no início, né? Quanto estudo, essa coisa toda. Né? André, você acha que não, mas é que nós estávamos conversando antes, até também comentou que você chegou a ligar para ela. Eu tô vendo um podcast dos meninos, mas o que eu vou falar? Todo mundo tem um empreendedor dentro de você. Você Sem concorda, dúvida. Rodolfão? É que na hora que você para ver o que você fez, cara, olha o tanto que você empreendeu sua vida inteira, que você tá vendo isso hoje. Só repara quando senta para contar uma história Só tão bacana repara, como exato, essa, né? Mas Faz essas verdade. conexões, né? Exato. Que liga o flash da pessoa. E o Colégio Pequeno Príncipe está super antenado em relação a isso, né? Isso é legal. Tem já a disciplina de empreendedorismo, né? Olha A parte que legal. do fundamental, Porque às vezes a pessoa, você fala de empreendedorismo, tem os termos mais técnicos, os jargões, mas a alma do empreendedorismo é isso mesmo, isso você mesmo. acreditar, e aí tem todo um caminho Pegar para uma ideia e colocar em prática. Nada mais é do que exatamente. isso, né? Que legal. Que bacana. Você participou de programas de incentivo à leitura, como o Literatura Viva do SESI e Histórias de Acolhimento do Sesc Ribeirão Preto. Qual a importância dessas iniciativas e como elas podem influenciar positivamente o hábito de leitura nas crianças? Eu acredito muito que hoje a principal ponte para trazer a criança de uma era digital para ter o livro físico como objeto do desejo é a oralidade. Então tem que ser espetacular. Né? Eu sou de um tempo que você ia na biblioteca, tinha uma mulher lá de Bob's, né, de Bob, aliás, né? E brava, né? Você nunca viu a mulher na vida. Não, você não podia- Às vezes o castigo era na biblioteca. Você não podia né? falar nada. Não podia falar nada, né? Silêncio. Não podia comer Então, um por chips, exemplo, porque ficava irritado. Você tem que ter uma biblioteca colorida, aconchegante, uma ótima contadora de histórias. Hoje isso é até um mercado que está se expandindo, né? Então, essas situações é exatamente isso. Quer dizer, escolheram, por exemplo, 2 livros meus para serem contados lá no SESC, num projeto lá que foi aprovado por um edital, etc, etc. Né? Então, é legal porque faz o seu livro chegar ao público, né? Ajuda. As feiras de livros, esses tipos de eventos, eles trouxeram o protagonismo para o autor. Né? Então, eu acho que é uma coisa importante, porque divulga, né? E as vendas governamentais também, né? É legal quando você tem um livro que passa no PNDL, isso tem acontecido, isso é legal. Hoje, o maior comprador de livros é o governo, é a prefeitura. Infelizmente, né? Essa cultura do pai ir na biblioteca, na livraria, eu me lembro até do meu filho, né? Aquela livraria super charmosa ali no Guatemi que fecharam, a Cultura. Era enorme. Eu, filho, né? João, vamos ali ver os livros. Ele, papai, quero ver um game aqui, não sei o quê. Então tem isso. Né,
Mas eu acho assim que tem que ser uma coisa... a escola tem hoje muito essa função. Vai muito do incentivo também, não vai? Vai muito do André? incentivo. Se você for um professor, né, de educação física que não for apaixonado por aquilo que você está passando, você não vai causar esse impacto na criança. Se for um professor de leitura que não for apaixonado, né, pela literatura, pelo impacto das histórias, né? Eu cresci com minha mãe contando histórias, né, na beirada da cama. E você imaginando, né? Você imaginando lá os 3 porquinhos, o lobo soprando ali a casa. Exatamente. Criança pequena gosta muito de repetição. Mãe, conta de novo aquela história, né? Exato. Então, as contadoras de histórias, dentro das escolas, elas acabam até fazendo essa função das mães, de certa maneira, porque a gente sabe que a vida é corrida hoje e você acaba não tendo tempo de fazer essas coisas que as mães antigamente faziam, por exemplo, né? Perfeito. Mas a ideia de estar dentro dessas programações é sempre bacana, é sempre vitrine também para o trabalho do autor, né? Que É muito legal. Você sabe que eu falei disso? Desculpa, acabei Pode te falar, cortando sem pode falar, querer. pode falar. A gente eu vi todo esse acervo aqui, né? Que, aliás, é para nós isso daqui? É presente. Nossa, eu vou levar tudo embora. 2 ou... Empapar, isso. Só que é melhor de 3. Aí vocês distribuem aí, roubar. de acordo com as faixas etárias. Exatamente. Eu dos ia garotos, comentar, né? eu até falei do incentivo, porque a escola dos meus filhos, 2 vezes na semana, eles mandam um conteúdo novo. E a gente tem esse hábito de ler todo dia à noite, Sim, sim. né, para os nossos filhos. E realmente, se você não incentiva, você não desperta o desejo da criança a pegar, começar a ler e ver a figura e etc. Exato. Eu ia até comentar isso, mas eu acho que tem que partir muito da escola, né, André? Porque nossa vida é tão corrida, você não vai sair daqui numa livraria e comprar. Partindo da escola e Sim. tendo essa consciência, eu acho que facilita a educação dos Vou pais. até mais concorda? longe. Concorda? A escola é fundamental, não tenha dúvida. Tenha Acho que dúvida. parte dali. Mas eu acho que nós, como pais, Tem temos que incentivar, colocar esse incentivo, porque nós nascemos no mundo offline. Sim, sim. E nós nascemos com isso, né? E hoje não mais. Hoje o meu filho quer pegar isso aqui. É. Mas você sabe E que uma ficar na coisa, tela. Mas eu acho que Né? é importante a escola tem que ser parceira da família e vice-versa, né? Eu acho que quanto menos ruído, melhor. E a escola tem que tomar para si essa responsabilidade. Vou até dar um outro exemplo, brincar. A gente está, às vezes, num condomínio, você entra ali no condomínio e tem aquela placa, né? 20 km por hora, que nossas crianças são livres. Eu não tenho visto as crianças brincando, por mais que os espaços sejam, né, super bacanas, né? Então, a leitura é uma coisa, porque a criança aprende muito com o modelo do adulto. Meu pai era médico, né? Ele nem lia literatura, ele lia literatura médica. Mas eu via meu pai, às vezes na praia, deitado na rede, na fazenda, aquele livro grosso. Eu falei, caramba, meu pai com aquela cara boa, falou, esse negócio deve ser bom. Né? Então vocês falam, pô, isso Eu vou ler um isso deve ser pouquinho legal. disso aí. A mãe contando histórias. Então, você tem um contexto Uma que referência, vai te fazer chegar no livro e ver dúvida. um livro como objeto do prazer. O brincar, por exemplo, uma coisa muito... Eu conto uma história do meu filho que eu fui buscá-lo numa festa um tempo atrás, e ele estava todo bicudo, mal-humorado, né? Ele entrou no carro, ô João, o que aconteceu, cara? Foi aniversário do seu melhor amigo, né? Ele, pai, tava muito chato, mas aconteceu alguma coisa? Não tinha nenhum monitor para brincar com a gente, né? Estou dando um exemplo para fazer uma analogia, quer dizer, poxa, seria para ser da natureza da criança inventar brincadeira. Vai pra rua. Né? Então, hoje a escola, ela tem, além da parte acadêmica, ela, na minha opinião, né, na minha concepção, ela tem essas 2 funções. Tentar fazer a criança se apaixonar por leitura, né? Minimamente, né? Não precisa ser um intelectual, mas assim, porque isso traz, né, para a criança pequena da idade do Miguel, essa coisa da expansão do imaginário. Isso é muito importante, até para a saúde psíquica, né, da criança que vai crescer depois, né? E o brincar. Porque, e o recreio é esse espaço. O recreio a gente sempre fica antenados, lógico, com um olhar antecipatório, cuidando das crianças, da integridade física, mas a gente estimula que as crianças brinquem sozinhas. Que o Miguel busque lá um amiguinho dele. Sem dúvida. A não ser, no começo do ano, em fevereiro e março, você tem uma criança vindo de outra cidade, uma criança vindo de outra escola. Tem aquela fase de adaptação, Então, nesse né, início, a gente faz a ponte, umas intervenções, né? Se o menino está brincando sozinho, vamos ver o que o amiguinho está fazendo. Mas chegou março, abril, a ideia do recreio, porque a criança tem tudo dirigido hoje, né? E é muito legal que tenha qualidade, o judô, a natação, né? Mas é importante que a criança tenha esse espaço físico e mental de gerir e gerar, né, as suas brincadeiras também. Senão você fica sem autonomia. Para o empreendedorismo, a autonomia é fundamental, né? Lá no futuro, sim, né? Exato, perfeito. Andrezão, em Campinas, você foi coordenador pedagogo na Fundação Síndrome de Down. Foi Conta muito essa legal. História para nós, cara. E isso foi um hiato na minha vida. Eu tinha uma escola chamada Calidoscópio. Eu vendia depois de 10 anos. A escola, então,
vamos falar dos nossos fracassos também, né? A Escola Calidoscópio, ela veio na esteira do Pequeno Príncipe. Tanto é que era na própria Marechal Deodoro, um pouquinho para cima ali. O que acontecia? Isso não é lenda, não, é verdade. Na década de 80, quando a gente abria as matrículas no Pequeno Príncipe, as famílias escalavam seus funcionários, os motoristas, aquelas cadeiras de praia, que ia começar a matrícula na quarta-feira. Ficava na fila. O pessoal ia na tarde É. anterior, porque senão perdia a vaga. Verdade. Então tinha um excedente. E aí eu, jovem, né, falei, poxa, né, esse excedente, né? E já tinha estudado, estava ali no meu caminho como educador, uma pessoa séria, trabalhando, né? E a Cristina, que hoje também é nossa sócia lá no colégio, que é filha de uma das fundadoras, estava voltando de São Paulo. E foi a primeira escola a trabalhar com filosofia na educação e com informática. Hoje a gente tem outro nome, né? Espaço Maker, mas chamava de informática. E o que acontecia? As pessoas que não conseguiam a vaga no Pequeno Príncipe eram enviados pela secretaria para o Calidoscópio, né? E foi uma temporada muito legal, né? Assim, acontecia muito, e sempre com o compromisso de, dali 1 ano, 2 anos, poder ingressar no Pequeno Príncipe. Então, o nosso maior feedback foi que quando eles eram chamados, não, a gente quer continuar aqui no Calidoscópio. Legal. Mas como sucesso financeiro não foi, até porque a gente extrapolava, né, no que a gente oferecia, no custo operacional, até para ter a qualidade que a gente tinha. Então, se tornou inviável, em 98 eu saí e fiquei, o que eu faço agora, né? Meu pai, né? Você tem um Pequeno Príncipe, rapaz, vai lá com a sua mãe, não sei o quê. Eu falei, pô, não vou na barra da saia da minha mãe agora, até porque eu sempre acreditei aquela coisa de sair para fora para trazer coisas novas no seu local de origem, né? Durante 1 ano, uma amiga que estudou na Unicamp falou, André, eu tenho aqui um trabalho que talvez te interesse. E foi muito legal, porque a inclusão estava começando, né? E aí eu fui trabalhar com crianças com síndrome de Down. E era muito legal. Assim, Conta isso pra nós. Isso é muito legal, jovens, crianças e jovens, né? Aham. Então, o que acontecia? Esses jovens, eles ficavam lá na fundação 2 ou 3 dias conosco e a gente fazia a transição deles para a escola regular. Nossa. Né? Ah. E uma série de coisas. Até dançar tango eu aprendi na época. Que tinha umas atividades diferentes, um Foi uma professor de experiência tango. única, né? Foi uma experiência única. E a generosidade deles, eu lembro uma vez, Eles são eles estavam numa fila ali para fazer um papel reciclado, um menininho virou para o outro assim, e a gente coordenando a fila, né? E brigando, você é Down, né? Aí o outro, você também, os dois se abraçaram, né? É legal para desmistificar um pouco. Você deve né? ter aprendido muito com eles, né? Foi uma temporada muito bacana e que trouxe ganhos, inclusive, para a gente poder trabalhar com alguma qualidade a inclusão, né, nesse momento atual que hoje não é, eu não digo que é regra, mas deixou de ser aquela exceção, Sem né? dúvida. De uma maneira harmoniosa, de uma maneira que também não trave o andamento pedagógico dos outros, né? Então foi bacana, foi uma temporada boa. Além de que isso aí era em Barão Geraldo, ali na Unicamp, né? Tinha umas padarias alemãs, na época até engordei um pouquinho, que eram aqueles pães, né, doces, uma maravilha. Isso aí Se for igual o Lucas no pão com torresmo, Eu fui experimentar hoje. Bom também, hein? Nossa Senhora, pelo amor. Que legal, deve ter sido uma experiência bem legal. Hoje a escola, vocês aceitam crianças com síndrome de Down ou não? É uma regra? Temos a inclusão. Hoje o lugar comum é mais o espectro do autismo, né? Que tem várias graduações. Hoje se tornou um pouco mais complicado trabalhar com inclusão, porque, vamos lá na década de 80, 90, você tinha um garoto com síndrome de Down, um cadeirante, e hoje tem o espectro autista. E o que acontece? Uma mãe vai fazer a matrícula. Então, você tinha uma condição prévia de organizar e diluir isso. Nessa sala a gente tem uma inclusão, nessa outra sala a gente tem uma, que é mais ou menos o ideal, Sem dúvida. né? Pedagogicamente falando. Só que o que acontece hoje? Uma mãe vai lá com uma criança de 2 anos fazer a matrícula. Você vai descobrir no cotidiano da escola, no dia a dia, junto com a família, que de repente tem uma criança atípica ali. Então, acontece às vezes que quando você vai ver, você tem uma classe de grupo 2, que é uma criança de 3 anos, por exemplo, que tem 4 inclusões. Olha. Né? Então, isso é um pouco... hoje é uma dificuldade, inclusive não só do colégio, a gente tem que estar bastante ligado, porque isso pode acontecer. Né? E diagnóstico, essas coisas todas, mais efetivos, levam tempo, né? Geralmente é mais ali com a criança com 6, 7 anos. Então, a gente tem uma expertise aí nesse trabalho, uma responsabilidade. E a gente sempre diz assim, né? A escola tem que ser bom para o incluído, né? E tem que ser bom para todo mundo. Perfeito.
Sabe que nesse tempo todo só teve uma vez que uma mãe chegando com aquela coisa, só advogada, vocês têm que aceitar. Nossa. Eu falei, olha, não é por aí, né? Poxa, primeiro como que a gente começa uma relação Desse jeito. nessa pressão. na pressão, né? Então, é muito do dia a dia, do ano a ano, de uma conversa transparente, inclusive de autocrítica. Olha, a escola não está sendo capaz, quando acontece Sem né, dúvida. de a gente perceber que o trabalho não Passar está... esse feedback para né? pessoa, né? Então, é complicado, mas é bastante enriquecedor e gratificante quando dá certo, né? Quando a escola consegue ser uma referência bacana na vida dessas crianças, depois jovens e tudo mais, né? Que legal. Pegando até um gancho nesse assunto que você está falando, eu vou até reformular uma pergunta que eu tenho aqui. Nessa idade, já rola um bullying. Acredito eu. Queria até entender, queria que você falasse um pouco para nós, principalmente com essas crianças que você identifica que tem alguma situação especial, por exemplo. Você sabe que o bullying, bom, o colégio ele sempre se preocupou muito com essa coisa do clima escolar, né? Não sei se o Miguel já te falou, tem lá umas almofadinhas dos sentimentos, né? Então tem os sentimentos básicos que a criança sente, se identifica, né? Alegria, tristeza, medo e raiva. Então a questão assim é não ter um moralismo para lidar com isso. Poxa, você está sentindo raiva? Pode sentir raiva, a gente sente raiva. Tem que ver o que você vai fazer com a raiva, né? Então, assim, na educação infantil, que é a área que eu trabalho, o que você tem, às vezes, são situações mais isoladas, porque o bullying se caracteriza pela frequência, pela regularidade e com o bode expiatório ali do agressor, né? Sempre com a mesma pessoa. Sempre com a mesma pessoa. O que a gente acredita muito? Lá na escola, então, como qualquer escola de educação, você tem duas professoras. O adulto é modelo para a criança. Se você tem duas professoras que convivem harmoniosamente, colaborativamente, geralmente a criança vai pegar esse modelo. Pode até ser mecanicista no começo. Mas depois ela vai interiorizando isso. Então, os casos de bullying, eles ficam mais restritos mesmo ali ao jovenzinho, ao garotinho que está ali com 11, 12 anos, né? Nessa idade é mais. Nessa idade é mais, né? E aí, como que a gente faz? Isso é uma coisa interessante. A gente estudou e descobriu isso. Quer dizer, no meu tempo de escola, tinha o representante de classe. Certo. Né? O meu também. Aquela coisa do líder ali, às vezes uma pessoa que falava um pouco melhor, mais desinibida. Nós instituímos grupo de ajuda. Então, você tem 6 garotos, meninos e meninas ali. É como se fossem fiscais, mas não tem essa roupagem, porque fica muito antipático, né? A coisa do fiscal. Porque o garoto ele vai ficar mais constrangido com seus pares do que com o coordenador chegando e dando uma bronca. Perfeito. Então, isso tem funcionado muito. Que legal. Então, o grupo de ajuda, cara, poxa, você não está sendo legal, não sei o quê. Você adota isso? Nós adotamos a partir do fundamental. Olha que incrível. Então, tem um grupo, há uma assembleia, né, a partir dos 9, 10 anos, tá? E as crianças, algumas se colocam à disposição, né? E tem funcionado bem, né? Assim, quando alguém tem um comportamento mais inadequado, assim, geralmente ele é repreendido pelo próprio grupo. E isso aí dá um corte também naquela coisa da risada, né? Daquela coisa do cara passivo que curte o bullying, a situação e... Curte a situação. Né? Então, assim, é perfeito? Não é perfeito, mas são estratégias que a gente usa para tentar, né, diminuir, atenuar essa questão toda. André, e até puxando um pouquinho mais sobre esse assunto, porque acho que é um assunto que todo mundo quer saber, né? Acho que chama a atenção de todo mundo. A escola, ela tem como hábito participar os pais quando há uma situação como essa, ou tenta controlar? Como que funciona isso? Olha, quando existe uma situação relevante, a gente entra em contato com os pais. E é uma via de mão dupla. Né? Muitas vezes o pai chega, poxa, aconteceu isso. O que é importante? E por isso que eu falei do recreio, né, agora há pouco, que mesmo que a criança que vai criar a situação das brincadeiras e tudo mais, eu digo para as professoras sempre, o nosso compromisso com o recreio, você não está dando aula, mas é um dos mais importantes. Falei no começo, quando você perguntou sobre os nomes das crianças, saber dos humores das crianças, o nível de irritabilidade, né? Onde que a criança se põe mais à prova numa situação de irritação, por exemplo. Então, o recreio é um momento de observação muito importante. Olha isso. Né? E é um momento assim, que a gente pode ter vamos dizer assim, uma profilaxia em relação a isso. Né?
E essa questão dos sentimentos, você trabalhando com a criança pequena, geralmente ela vai mais bem resolvida, vai crescer mais bem resolvida. Inclusive, outro dia, uma criança foi na almofadinha da raiva, na roda de conversa. A professora, mas por que você está com raiva do quê? De você, professor. Você não para de falar, professora. Né? Então é importante ter É verdadeira, né? essa liberdade. Mas a gente, respondendo a sua pergunta, a gente tem esse compromisso, né? Tem que ter, né, André? André? Tem que ter, poxa. Né? Porque Você tem que saber o que acontece com a criança ali dentro. Vocês né? estão cuidando do bem maior, lógico. acho que de todo mundo ali, tá o tesouro, né, de todo mundo. Eu né, faço a saída lá, né? Minha mãe ela tá afastada, mas logo volta, se Deus quiser. E, inclusive, eu tenho esse compromisso, além de chamar as crianças, eventualmente passar uma informação. Hoje, não situação de bullying, mas caiu, machucou o joelho, você tem que prestar conta, né? Sim. Daquela tarde. Muita responsabilidade, né? Tem que prestar conta. André, você estava comentando aí da escola, tudo, mas eu queria que você falasse, não tá aqui, mas eu quero te perguntar. Fala um pouquinho dessa estrutura nova de vocês. Cara, o que é aquilo? Perfeito, em termos de espaço. E eu quero que você comente um pouquinho quem teve a ideia de vocês fazerem aquele refeitório que os pais podem almoçar junto. Muito legal, Cara, né? eu não sei se você sabia, a criança, quando ela pode almoçar lá, os pais podem ir a comer junto com o filho. Tem uma gastronomia excelente. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Nós estávamos ali na Marechal Deodoro, né? Como eu falei, há 2 anos na casa do meu avô, depois 55 anos, 54 anos. Tem isso também, a coisa geográfica da cidade, né? Ali era muito Alto do Sumaré era a né? zona sul de hoje, né? E nos atendeu durante muito tempo. Aí tem 2 coisas que o mercado foi trazendo e a gente foi ponderando. Uma delas, o bilinguismo. Nós não entramos nessa, não vamos falar disso, mas sim por uma série de razões. Mas o integral era algo que a gente, puxa a vida, é uma tendência, a gente precisa... Né, poder oferecer isso para as famílias, né? E eu conversava muito com a minha mãe, e até é interessante, a gente falava, não, mas integral, minha mãe mais do que eu, mas eu também acompanhava ela nesse raciocínio, né? Criança precisa também ter ócio, criança também precisa ficar em casa. E um dia, num domingo na chácara, minha mãe, exímia cozinheira, tinha feito uma paella mineira, e a gente conversando ali depois da paella, até água na boca dessa hora. tomando um café, ela virou e falou assim, André, você já pensou? Foi ela, a sacada dela. Ela que falou? Você já pensou? A gente fica falando, né, que criança precisa ficar em casa, tem um momento da escola, tem um momento de ficar em casa, mas quando a gente pensa e fala em ficar em casa, a gente pega como referência as casas dos anos 70, dos anos 80. O meu pai era médico, mas 5 horas da tarde estava em casa. Né? Era uma outra estrutura, uma outra realidade. Outro contexto, né? Bom, então, poxa, vamos ter período integral. Não dá para ter período integral, não dava para ter com o espaço que nós tínhamos na Marechal. Concomitante a esse pensamento, a essas descobertas, essas reflexões, um ex-aluno da escola, apaixonado pela escola, empreendedor, chegou até a gente e essa aproximação foi acontecendo, né? E a visão que minha mãe, as sócias não tinham, né? A gente sempre foi educador, né? Uma falta de visão assim, de mercado, essa coisa toda. Então foi o Fábio Lopes, uma pessoa muito importante nesse processo, que foi, talvez sem ele a gente não conseguisse o próprio terreno onde nós estamos, né? Muito então, grande. Quantos metros, André? Puxa, a vida ali ali é grande. É grande. Nossa, é muito Deve ter mais de 20 mil metros quadrados. Tem um pouco mais. Tem um pouco mais. A estrutura. Então, a ideia foi assim, otimizar o que a gente já acreditava que fazíamos bem e trazer produtos novos. Né? O integral é um produto novo. Para ter o integral, você tem que ter uma cozinha industrial. Né? E aí fomos atrás. Né? Então, a gente capricha muito nas parcerias. Né? Aí fomos atrás ali do pessoal... Inclusive, eles estão no Santa Úrsula, o pessoal da Taste Restaurante. E aí falamos, poxa, vamos criar também essa... Não sei se em outras escolas, talvez não seja uma invenção nossa, mas a gente pensou nisso sem ter conhecimento do que acontece aí fora, de outras, né? Poxa, os pais reclamam, né, dessa coisa da vida, nessa vida moderna, não tem... Pô, almoça na escola. E virou moda, né? Os pais almoçam mesmo, Os pais né? almoçam, os casais, às vezes a mãe, às vezes o pai. Agora, tem aquelas mães, né? Outro dia aconteceu isso, achei muito engraçado, mas é uma mãe que a gente tem uma liberdade, né? Ela chegou toda de taieres, baforida. Hoje eu vou almoçar com meus filhos, tio André, né? Não sei o quê. Legal, eles vão gostar, né? São duas crianças, né?
E eu tem dias que eu almoço lá também. E eu subi para almoçar, os meninos estão com a boca toda suja de bolonhesa, do macarrão. Assim. A mãe no celular falou, pô, almoça com as crianças, né? Vai almoçar, almoça de verdade. Mas a né? proposta é muito legal. Mas a proposta é de ser uma escola de educação integral, quer dizer, que possa atender às demandas dos pais. Então, de repente, tem aquele pai que precisa, né, de que a criança fique o dia todo, todos os dias, digamos assim, integral na íntegra, né? E tem também a possibilidade que a gente chama de estendido. Às vezes a criança estuda de manhã, almoça na escola, mas o pai não quer que fique até 6 horas da tarde, mas fica até as 3h30. E tem também ainda a possibilidade do pai pinçar a atividade. Às vezes a criança nem vai ficar no integral, mas tem o balé, tem o judô, a criança volta para fazer na escola. legal. E uma outra variável também que o pessoal gosta muito, às vezes a criança ela não precisa estar incluída no integral. Às vezes o casal vai para o exterior, passar um mês, 2 semanas, deixa com os avós. A criança que não está no integral, né, ela pode passar a frequentar o integral nesse período também. Legal, né? Então, assim, tem muita coisa ainda, sabe? Que eu acho que a gente tá caminhando bem, porque a gente nos bastidores sabe que tem muita coisa para adequar. Mas, assim, a satisfação dos pais, quer dizer, para a gente traz mais estímulo ainda de caminhar e tentar melhorar, né? Mas o espaço é fantástico, né? Maravilha. A concepção arquitetônica também, a gente viajou, nós fomos para escolas de BH, do Rio de Janeiro, teve todo esse processo, né, de ir atrás. Poxa, é a escola da nossa vida, né? Quer dizer, é para toda a vida, então você tem que caprichar. Que então, já tem uma trajetória gigante. Não poderia ser menos que aquilo, né, André? Pela trajetória de você. E aí, eu acho que talvez o nosso maior desafio dentro dessa coisa do empreendedorismo é você trazer novos produtos com qualidade, caprichar nas parcerias com pessoas sérias, com expertise nas áreas que atuam, né? E conservar essa essência, que é aquela coisa da minha mãe, de saber os 700 alunos, quer dizer, isso é fundamental. E aí, isso, acho que a gente é favorecido pelo legado, né? Porque legados são sempre muito importantes, né? E um legado presencial, né? O fato, como filho eu comemoro, né? Minha mãe está viva, né? E também como referência para as professoras, né? Então, eu acho que o legado vivo, ele é mais poderoso ainda, né? Ele tem uma potência muito maior. Então, a ideia é juntar a modernidade, né? Ser uma escola contemporânea, né? Não ficar descuidado em relação às novas pedagogias, às novas metodologias, mas, ao mesmo tempo, pelo menos nessa coisa das relações, se manter uma escola artesanal. E eu acho que esse é o grande diferencial da nossa escola. Mais ou menos o que o Lucas estava falando, a gente sente isso. Tem pais chegando agora que já sentem isso, né? Sem Puxa, dúvida. nossa, um clima diferente. Um dia eu recebi um pai, um advogado, e eu estava apresentando a escola para ele, foi interessante, acho que tem a ver com isso, né? E nós conversamos, depois fomos caminhando pela escola, e ele olhou assim, né? Ô, André, mas o que está acontecendo hoje aqui? Ué, a aula, né? Normal. Não, parece que tá todo mundo alegre. Não, mas a molecada costuma ser alegre aqui. Costuma estar feliz, né? Não, a escola é muito legal. Para quem não conhece, pode se inscrever. Tem vaga ainda, porque 900? Qual que é o limite que o Pequeno Príncipe pode aceitar? E isso também é um compromisso pedagógico, né? De você ter um limite. A escola está crescendo, mas você manter aqueles... Né? Então, no G1, por exemplo, são crianças de 2 anos que estão iniciando a vida escolar, 15 alunos no máximo. Aí, quando vai para o G2, G3, você chega até 18. Então, tem todo tem um limite, né, André? Você não pode passar por aquilo. Inclusive, agora há pouco a gente está falando de inclusão, são 2 professoras sempre, né? Mas tem algumas salas que você tem 3. Tem 4 salas que tem 3. Olha. Quando há uma inclusão, onde há necessidade de otimizar ali o trabalho com o incluído e não frear o trabalho do grupo, você tem uma 3ª professora também, né? Isso é uma orientação do MEC? Olha, o que acontece é o seguinte, quando tem uma coisa oficial aí que as escolas têm que... Na verdade, a escola tem que dar conta do aluno que tem. Ah, perfeito. Né? Então, pode ser uma 3ª professora, pode ser uma AT, como hoje está muito em moda também, né? Como que a gente trabalha isso? Quando a gente tem 2 ou 3 inclusões por classe, a escola tem essa consciência, essa visão crítica, e a gente contrata uma 3ª professora. Quando a criança está mais ali na alfabetização para frente, né, que exige também um nível de especialização maior de um acompanhante, então a gente a recebe, a gente acolhe essa AT, né, mas aí é função da família, né? Para ter uma pessoa ali que é especialista. Tem que ter essa sensibilidade. Por isso que eu digo que não tem nada
nenhuma receita. As coisas vão se construindo com bom senso, né? Só pegando um gancho. relações. A Pequeno Príncipe é de que idade a que idade? Que vocês têm Pequeno Príncipe, nós temos da educação infantil, que são crianças com 2 anos, né, até o Fundamental 2, né, que é a antiga 8ª série, agora 9º ano, e tem há 2 anos o colegial. Tem o colegial também O agora. colegial é um outro produto aí que a gente, né, nós trouxemos o Lafayette, uma equipe bacana aí que recentemente estava na FAAP, né? E, na verdade, eles estavam saindo, né? E aí a gente teve essa coincidência, digamos assim, né? E é o 2º ano da escola também, ensino médio. Ensino médio nós nunca tivemos, né? Agora, uma coisa interessante são as mães e os pais, né? Às vezes com crianças menorzinhas, né? Eu digo que isso é uma pressão. Estou fazendo saída ali, a família passa a confiar na escola, aquela coisa toda, já tem 2 filhos, aí tem aquela criancinha ali de 9 meses, assim, ô tio André, olha aqui. Berçário, por enquanto a gente não Calma, pensa, né? não. Talvez Quem sabe, né? O grupo 1 é para crianças de 2 anos, talvez um grupo 0, um grupo meio. Quem sabe, berçário, não. Quem sabe? Agora, porque, por exemplo, o ensino médio a gente não podemos falar dessa água, não beberemos. É né? isso. Tomar uma Exatamente. aguinha aqui. Que legal. E agora vem uma pergunta um pouquinho mais apimentada aqui. Eu já até, Vixe, sei, eu até vixe. sei o que ele vai responder. Não é? Eu tenho minha suspeita. Como diretor, é mais difícil lidar com as crianças ou com os pais? E hoje, os pais deixam a educação para a escola? Olha, no universo de 700 famílias, você tem vários tipos, né, de famílias, vários pensamentos, né? Os pais dão mais trabalho que as crianças. Tinha certeza que ele ia falar isso. Sim, mas é um trabalho que faz... Eu acho que tem muito essa coisa de... A coisa da saída, né? Nós combinamos hoje aqui, eu estava preocupado com o horário, né? Se tiver um pai que for buscar o filho 7h30, a aula acaba às 5h30 dos menores, depois eu fico até às 7h15. Faz Você parte, tem 700 né? famílias, um vai atrasar, né? Estou dando um exemplo, assim, né? Mas, então faz parte. Eu acho que a coisa de ser pai também, né? De você ter vivido e viver a paternidade, te faz olhar do outro lado do balcão também, né? Agora, o que a escola não pode é ficar refém dos pais. Eu acho assim que a gente tem que ser acolhedor. Uma mãe está ali... O motivo você, puxa vida, que motivo? Mas você vai acolher, você vai receber, você vai ouvir e você vai se colocar. E isso é importante. Quer dizer, é o cliente, né? O pai é um cliente. Mas o cliente não tem... Nesse produto educação, muitas vezes o cliente não tem razão. Então você tem que ter um argumento de convencimento. Olha, não é bem assim, né? E também, muitas vezes, uma crítica vem e fala, puxa, essa mãe tem razão. E ter essa autocrítica e encampar aquilo que foi pedido, aquilo que foi solicitado, né? Mas faz parte do trabalho. Todo trabalho tem suas agruras, né? Não é? E lidar com pais... Uma coisa interessante também, que acentuou ainda mais isso, talvez um legado da pandemia. Na pandemia, quer dizer, aquela história da aula online, né? Das videoaulas... Todo mundo ficou empolvorado, né? As mães, e fica mesmo, né? Você perde a potência. Separação lá em cima, criança dentro de casa. Exato, a escola tem que ser justa. Quer dizer, como que um pai chegava para mim, né? André, eu contratei 4h30 para o meu filho, né? Faz um mês, as aulas estão sendo dadas, né? Por vídeo, tudo, mas lógico que não tem a mesma qualidade. Para criança pequena, principalmente, né? Então, o que a gente fez? Demos gratuidade. Sabe? Foi um ano difícil de atravessar. Dúvida. Então, tudo é construído. Quer dizer, uma pandemia, de repente você se vê numa situação dessa, você vai brigar com o pai, você vai se posicionar, e se o pai tiver razão, você vai... Pô, né, o pai tem confiança na escola. Vamos lá, vamos dar um super desconto. Quer dizer, a situação é justa. Né? Ele não está recebendo a contrapartida daquilo que ele contratou, não por culpa da escola. Né? Sim. Então, eu acho que é importante. Né? Essa Muito coisa legal. Então, nesse sentido que eu disse que a gente é artesanal. Até quando a gente vai conseguir, eu acho que a gente consegue, sim, dar trabalho, ter um atendimento artesanal, de estar à disposição, né? Num mundo que você tem que ligar 0800, você não consegue, só fala com um robô. Quer dizer, então... Exato. E eu ia dizer, não me deu um branco. O que eu queria dizer, na verdade, um legado da pandemia. Com a situação atípica da pandemia, os pais passaram a ter os nossos celulares, né? E até hoje eles têm. Nossa Senhora. Então, eu acho que é algo que acabou ficando e vai acontecer sempre, né? E vai ficar, né? Por enquanto tá dando para tocar. Tem que pôr 3 secretárias para tomar conta do celular dele. Eu tenho um celular institucional, mas algumas
Geralmente mais as mães do que os pais. Sem Ainda usa ali o atalho. O atalho, tá certo. Lesão, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou trocar essa pergunta aqui por outra. Não sei se a Tami pôs aqui na frente, eu não vi. Como que vocês lideram com essa questão que teve há pouco tempo atrás, daquele terrorismo na escola? Cara, isso deve ter sido pra vocês, porque eu acompanhei no grupo lá, que a Mariana tá. As mães desesperam, o que vocês vão fazer? Vocês vão contratar o exército? Calma. Mas conta pra nós um pouquinho É um bom viveram. exemplo da pergunta anterior, inclusive, né? Dessas demandas com os pais, com as mães. Você tem 700 famílias... Cada um tem um pensamento, né, cara? Nessa situação, nesse contexto, apavorados, né? E você tem que receber, você tem que acolher, você tem que conversar. A escola tem uma característica que eu acho que é muito preciosa para a gente, para os pais, como eu estava falando. Você não tem catraca, por exemplo. E a ideia é continuar não tendo. Para os pais terem esse fluxo que eles têm ali dentro e tudo mais. A gente sabe as crianças, sabe quem tem que estar ali dentro, né? Quando surgiu essa situação de uma maneira mais impactante, mais forte... eu devo ter atendido em média umas 20 mães. Por dia. Né? Então você tem que ter muita calma. Claro. Você também não pode subestimar, porque é algo que está acontecendo aí. Né? E aquela história, né, gente? Fake news, é fake news no primeiro momento. Mas a fake news cria sementes numa mente mais desavisada. Sim, esse é né? o problema Essa do coisa fake toda. news. Né? Então nós fomos pragmáticos, quer dizer, vamos cuidar do que a gente pode cuidar. Perfeito. Aumentamos e reforçamos ali as rondas, né? Os elementos ali no entorno, no perímetro da escola, justamente para não mexer com a entrada da escola, né? Algumas mães, puxa, André, mas por que vocês não colocam aqueles detectores de metais como em banco, né? Puxa, se a gente chegar num ponto que precisar disso, a gente vai fazer isso. Mas acho que também tem que ter calma, né? Um pouco mais de... Né? Imagine para as crianças isso, né? Não, eu digo, na educação infantil, a aula começa na chegada. O Miguelzinho tá chegando lá, encontra um amigo. Oi, vamos juntos, né? Sabe? Imagina que deprimente uma criança de 3, 4 anos que chega ali, né? As menininhas chegam saltitando para passar ali. Então, e eu confesso uma coisa. O meu medo, e aí é pessoal, uma coisa minha, não estou falando pelos outros diretores, não era algo de fora para dentro. Né? Algo dentro. De repente, como a gente tem o ensino médio agora, né? Poxa, alguma, né? A gente não conhece. Uma criança maior fazer de repente, uma coisa né? com criança. Tanto é que a gente até tirou os talheres de metal do Olha só. Então tem que pensar em tudo, né? Mas é como funciona no Brasil, em Ribeirão, talvez até mais. Essa coisa teve o ápice, né? Agora está tudo tranquilo. Mas a gente continua. O que nós fizemos não foi um paliativo. Tem a ronda lá e tudo mais. E o que está faltando dentro das iniciativas que tivemos são os tags nos carros, porque a gente está fazendo isso leva um tempo, né? Legal. Só entra licitação, o carro. A ideia é talvez em agosto já, né? Então aí você vai dar trabalho um pouco, né? O pai, a mãe, às vezes é o avô que vai buscar, os carros teriam que todos que ser identificados, ter esse tag, né? Mas foi um momento difícil. A gente teve a possibilidade de ter contato com a polícia militar, então a gente fez, acredito, aquilo que tinha que ser feito. Inclusive com feedback das autoridades, no sentido do que era fake news mesmo e do que deveria ser levado em conta, né? Perfeito. Mas foi uma contagem regressiva que chegou no dia. Nossa Senhora. Aliás, no dia a gente teve uma frequência de 60% a 70%. A frequência caiu bastante. Caiu muito, e as mães, não, a gente confia na escola, mas, né? Mas não manda. Mas não vamos mandar, não. Cãozinho, Miguel foram. Os meus também, não teve esse... Mas foi um momento difícil, um momento muito difícil. Né? E acho que é uma coisa que a gente tem que sempre estar atento, porque o mundo está meio maluco, né? Perfeito. O mundo está meio virado para baixo. Aí. André, eu tenho percebido, tudo tem evoluído, tudo tem mudado. Né? Na minha época, por exemplo... Ixi, faz tempo. Não, nem tanto quanto a sua, né, gato? Mas vamos lá. Na minha época, meu pai trabalhava fora, ficava a semana inteira trabalhando, quer dizer, chegava tarde cansado. Então, a participação na nossa criação era quase zero, mas não por culpa dele, talvez pelas circunstâncias, talvez pelo momento, etc. Eu hoje, por exemplo, tento participar de tudo, ou quase tudo, com os meus filhos, né? E faço questão de fazer isso, né? Dou banho, leio para eles, cozinho para eles, quer dizer, eu tô dentro da escola, né? Você vê essa mudança hoje em dia dos pais estarem mais presentes?
Ou ainda a questão da mãe predomina nesse ponto? Eu acho que tá mais nivelado, sim. Né? Tá mais nivelado. A gente vê os pais indo nas reuniões, né? Tem a soberania ali das mães, mas eu acho que, se você for comparar com algumas décadas atrás, a presença dos pais ela é mais. Isso faz diferença na formação? Não faz? Sim, tanto faz. Ó, vou te dar um exemplo. Outro dia a gente recebeu um avô, porque assim, a gente tem uns projetos pedagógicos que a gente gosta de trazer a família para dentro da escola quando há um contexto. As crianças estavam trabalhando lá a abelha. Aí uma menininha, a Laurinha, chegou: tia Karine, o meu avô trabalha com abelhas, ele faz mel, ele produz mel, né? Ela não sabia falar a palavra apicultor, né? E aí não foi o pai, foi o avô. Mas aí o avô foi na escola, né? E o cara tinha um jeito, além de ser tecnicamente conhecedor ali, né, de todo o processo de produção do mel, ele tinha jeito com criança, né? E foi muito legal, né? As crianças curtiram a beça, assim, né? Eu até brinquei com ele na saída: pô, deixa o seu currículo aí, cara, né? Vamos, né? Porque falta a figura masculina, né? A figura masculina também é uma figura importante de estar presente na primeira infância, né? Geralmente, a figura masculina se restringe ao professor de educação física, essa coisa toda. Eles sentem falta, né? Tem uns pais, assim, tem pais dessa geração nova que está chegando, que a escola, como eu disse, está crescendo, né? Tem muitos pais muito presentes também. Na reunião, vai buscar o filho, né? Então, é importante isso. Eu acho que quanto mais a presença, essa coisa de cozinhar para o filho, cozinhar junto, né? E eu acho também o seguinte: às vezes você não tem muito tempo. O importante, isso não é nenhuma novidade, não sou eu que estou inventando, é a qualidade do tempo. Perfeito. O tempo que você está com ele. É o que eu falei da mãe que foi almoçar lá, né? Pô, vai almoçar, almoça. No celular, né? Pô, não adiantou nada. Então, que seja 5, que seja 10 minutos, é a qualidade do tempo. Perfeito. Porque a criança percebe, né? Se o pai ou a mãe ou a professora não está inteira ali com ela, né? Percebe. Sem dúvida. E a mãe cobra da gente, né? Que a Mariana me cobra. Você tá percebendo o que você tá fazendo? Eu falei: tô, calma, que eu vou me empoderar. Vou corrigir. Muito se fala que a qualidade de ensino como um todo no Brasil caiu. Hoje vemos adolescentes que não sabem ler e escrever, ou até mesmo ver as horas. Isso acontece? E se acontece, por quê? Olha, a minha relação com a educação, ela sempre foi dentro da rede privada. Né? E eu digo sempre isso, e é verdade: a gente, professor, trabalha pra caramba. E por isso que às vezes você tem que sair num congresso para ter um olhar mais abrangente, né? Que é uma escola tem que ter, né? Quem gere uma escola, os gestores têm que ter. Eu penso que a escola particular ela tem conseguido, uma boa escola, as boas escolas particulares têm conseguido cumprir, né, os seus papéis, né, tanto na formação quanto na informação, na qualidade didática, né? Agora, a gente acabou de tocar num tema, né? Quer dizer, o material didático. Se você não tem qualidade, por exemplo, e perde tempo, né, que seria um tempo didático, de aprendizagem, de conteúdo, por exemplo, para trabalhar a questão de gênero, né, numa idade que você não tem que trabalhar ainda. Eu estou dando um exemplo, tá? Perfeito. Então, você tem uma situação de falta de qualidade no próprio material que você apresenta. Isso gera um gap, talvez, Sim, no sim. conteúdo de ensino. Isso. E também, gente, a qualidade da mão de obra. Né? Perfeito. A qualidade da mão de obra. Eu digo muito isso, inclusive, no colégio. Né? Muitas vezes chega um pai que estudou lá no colégio na década de 70, 80, 90, agora, né? Molecada de educação infantil, nada mais nova. E eu até comento, falo: olha, puxa, o pai foi feliz ali, por isso essa memória afetiva está levando ele de volta. Sim. Mas o pai quer saber em 2023 como está a escola. Perfeito. Né? Você pode ter uma expertise pedagógica, mas se o interlocutor, o mediador, não tiver qualidade, e eu até digo, né, assim, nada contra a juventude que inicia trajetórias e tudo mais, mas a gente não tem. A professora assistente não é uma estagiária. Não é como a qualquer. Ela tem uma formação acadêmica similar à professora titular. Perfeito. Nesse sentido, a pandemia foi legal, porque as professoras assistentes ganharam um pouco do protagonismo. Então, às vezes, você escutava uma mãe falando: nossa, tio André, a tia Bárbara, eu sabia que ela trocava fralda bem, mas ela também dá uma aula legal, né? Então, teve essa possibilidade de visibilidade, de ver a qualidade. A gente se preocupa bastante com isso. Quantos professores tem na escola hoje, Nizão? Olha, nosso pedaço ali, que é do infantil até o 2º ano, a gente deve ter ali uns 50 e poucos, 60 professores. Você imagina? Médio e fundamental, devemos ter. O operacional
É grande pra caramba. Tem uns 150, 160 professores, né? Ou seja, e a educação infantil ela era mais tranquila do ponto de vista da administração, receita e custo na década de 80. Porque você tinha uma professora unicista. A professora de sala de aula é que contava história, é que dava aula de música, dava aula de verdadeiro faz tudo. né? Então, com o advento ali na década de 90 das inteligências múltiplas, você quer estar no mercado. Não é só para estar no mercado, é real, né? Você tem que atender as mudanças, né? Então, você tem que ter especialistas. Então, quando eu digo esse número, você está falando do professor de música, do professor de... até no caso tem integral hoje, de yoga, de circo, né? Perfeito. Então, é um grupo grande mesmo, né? Muita responsabilidade, hein, Rodolfão? Com certeza. Você acha que você tem responsabilidade aqui? Vai lidar com 900 lá. Exato. Agora, só uma coisa para completar, nessa coisa macro, né? Eu acho que falta educador, né? E mesmo na política, são aqueles educadores de gabinete. Tem que ter gente que conhece do riscado, né? Quer dizer, que conhece, né, o que uma criança de tal faixa etária precisa, que conteúdo tem que ser trabalhado, tem os temas transversais, né? Que é essa coisa de se preocupar não só com a questão acadêmica, mas... né, não do bullying, mas né, da formação, dessa questão toda da ética, da empatia, né? Vocês têm dificuldade hoje de vai aumentar mais 3 salas, de ter profissionais para isso, André? Ou não, o mercado existe? Vou te dar um exemplo. A gente está chegando em agosto e sempre há procura para o G1, né, que são crianças de 2 anos, né, ou de 1 ano e 10 meses. Nós crescemos, vemos num gráfico aí de crescimento, que 6 professoras assistentes de 2022 para 2023 se tornaram professoras de sala de aula. Olha, legal. Né? E que é muito bacana. Elas estavam ali 10 anos, 15 como assistente, galgando esse espaço e com toda a qualidade e tudo mais. Então, por exemplo, se a gente for aceitar agora 15 alunos, por exemplo, para a G1, a gente tem que contratar uma nova professora. E aí não vai ter aquela expertise, porque você vai formar, você pode capacitar, você pode formar, mas não é algo da noite para o dia. Claro. Né? Ainda mais com o DNA de você. É o DNA do Pequeno Príncipe. Do Pequeno Príncipe. Então, a gente tem assim, né, acolhido, né, geralmente, principalmente irmãos menores de crianças que já estão conosco, né? Então dá uma certa prioridade para esse pessoal que já está conosco, né? Então é muito chato você não aceita. Quando eu brinquei agora há pouco, né, da mãe que já vai com o filhinho ali, né, não sei o quê, a gente vai. E a educação vai mudando, né? Uns anos atrás a criança entrava na escola com 3 anos. Antes disso era berçário, né? A garotada de hoje contemporânea com 2 anos entra na escola e dá conta do recado. Eles curtem as atividades e a parte das relações é muito importante também, né? André, com essa sua experiência em pedagogo, nos livros, tudo, entre a educação e a literatura, qual que é a importância da literatura? Fala um pouquinho mais nessa trajetória dessas crianças. A literatura, ela traz uma expansão do imaginário. Eu falei também, né, da criança que não brinca, né? Que se for para brincar partindo dela, às vezes você não tem uma ideia, né? Então, a literatura, ela traz, primeiro, uma educação dos sentimentos. É difícil você chegar para uma criança na idade do Miguel, ou com 4 anos, ou com 3, não importa, assim, ou vamos falar sobre sentimentos. Então, a fantasia, seja o filme, a literatura, a criança se identifica com um personagem carismático. Esse livro aqui, por exemplo, do Léo. Despertar isso. As cores dos sentimentos do Léo. O ilustrador caprichou, né? Ele é muito simpático, né? Muito simpático. Lembra um pouco. Então, o que acontece? A criança, na leitura da professora, ela vai fazer essa trajetória. Puxa, raiva, eu já senti isso, naquele dia, não sei o quê. Então, a literatura, ela trabalha... Quantos anos, André? Esse aí seria de 4 a 7, 8 anos. Olha que legal, né? cara. Então, a literatura, ela traz uma expansão do imaginário, uma possibilidade... Tem que ter, né, André? Uma possibilidade da criança, ela perceber os seus sentimentos, lidar melhor com os seus sentimentos, né? Por exemplo, a gente trabalha lá com projetos. Então, as crianças vão trabalhar os animais da Mata Atlântica. Na sala de aula, é o texto informativo. O que o bicho preguiça come, onde que ele vive, ele come a folha de embaúba. Na biblioteca, a gente vai fazer uma intersecção. Se a professora está trabalhando o bicho preguiça, na biblioteca, a história que vai ter é de um bicho preguiça, por exemplo. Para dar mais significado, a criança ficar mais motivada. Mas aí é a literatura, é a fantasia, é o imaginário, né? Que é fundamental que a criança tenha esse espaço psíquico, né? Trabalhado, né?
Isso é fundamental. Eu digo muita coisa do futebol. Vocês gostam de futebol, não? Eu tive sou da época do rádio ainda, né? Por isso essa Era voz. rústico pra caramba o negócio, né? O locutor não quer contar. Não, mas assim, você escutava lá, né? E aí você imaginando o que estava acontecendo no Maracanã. A bola não tava nem ali perto. Tem isso, né? Mas esse trabalho, depois como educador, você pensa, né? Caramba, você tem a linguagem e você, na sua cabeça, Você faz vai imaginar o que está acontecendo. As crianças de hoje estão super desenvolvidas em vários aspectos. Mas essa questão, como a imagética é o protagonismo de hoje, é bacana tudo mais, né? Eu vejo esses desenhos animados de hoje, vejo do meu tempo Tom e Jerry, a diferença de qualidade, né, e tudo mais. Só que a criança ela não é levada, induzida a imaginar cenas, sabe essas coisas todas? Sim. A literatura, embora tenha a ilustração, que são cenas, né? A ideia é preencher esse vazio, quer dizer, ocupar essa... E obrigar ela a pensar. Obrigar a pensar, a refletir. Perfeito. Olha a importância, né, da gente explorar isso no nosso Porque a filho, educação é uma coisa. A educação, ela vai trabalhar conteúdos e aí é uma coisa exata, né? O que a abelha fabrica, não sei o quê. Mas o voo que a abelha dá, se ela fez em zigue-zague, quer dizer, essa coisa. Uma vez me contrataram num lugar com um livro chamado Uma Dúzia e Meia de Bichinhos para tomar a leitura da criança. Então, se a criança tivesse uma leitura ruim, marcava em caneta vermelha. Tivesse a leitura boa, em azul. Mas eu fui olhando... E aí eu chamava no canto da classe, um momento breve ali, né? E o livro bacana, eu falei para a coordenadora, minha querida, é legal, tem que tomar a leitura das crianças, mas esse livro aqui, do jeito que a gente está trabalhando, a lagarta não vai virar borboleta, a abelha não vai fazer mel, porque putz, um livro rico pra caramba, e aquela coisa daquele... né? que faz parte do processo, né? Mas tem que abrir um pouco também, né? Ô André, qual foi a maior lição que você aprendeu, que você aprende com as suas crianças lá? Ixi, são muitas, né? Além deles serem generosos, eles são coautores aí dos livros, né? Eu acho primeiro que eu fui salvo pelas crianças, assim, né? Eu tenho 58 anos e eu tenho exata consciência... Hoje, você estava falando de ginástica, né? Hoje eu fui no Electrofitness. Né? Nossa, como que é isso? Você faz, aquele equipamento. até um tempo mais compacto, que você não aguenta. E você faz... Põe uma roupa, né? Hoje a questão da musculação, né? É legal, cara. Hoje é sabido, né, que a musculação é fundamental para você envelhecer bem e tudo mais. Então eu faço musculação. Legal. E esse negócio do Electrofitness caiu muito bem para mim. Eu vou confessar para vocês. Tio João André, amarra meu... Porque as crianças de hoje, cognitivamente, estão bem. Motricidade é só taut, né? João André, amarra meu cadarço. O esforço... só de fazer esse movimento vai cair uma gota de suor aqui, né? Eu tô fazendo há 8 meses Electrofitness. Tô numa flexibilidade para pegar o sabonete, pegar aquela roupa cadarço. Que você põe, não é? Isso, que dá uns choquinhos. Fantástico, Isso, fantástico. Muito né? legal. Então, o que eu dizer? De alguma maneira é um investimento. Claro eu trabalho com criança pequena. Sem dúvida. Né? Na época pra na época da também. pandemia, quando nós voltamos, as mães muito gentis, né? Eu fazendo saída, tio André, e aí, vocês estão... Tudo de máscara, né? Vocês estão mais tranquilos? Estão vacinados? Eu falei, minha querida, escola de 50 anos tem essa vantagem. Todo mundo tem mais de 40, então todo mundo já vacinou. Mas às vezes pode ser um tiro no pé você falar isso, né? A gente tem mais de 40, mas a gente é jovial. A gente brinca na areia. Essa atividade tem me ajudado muito e eu trabalho muito com isso, né? Apesar além de ser diretor, eu trabalho muito com lúdico, faço teatro com as crianças, né? Legal. Então você não pode pagar mico, né, meu querido? isso aí. Você chegar ali para fazer uma proposta e criança pequena, eu brinco com os professores de educação física dos maiores, que falam, cara, né, porque às vezes, André, você tá meio suado aí, né? Eu falo, meu, você dá a bola para as crianças jogarem queimada e fica fazendo lista de supermercado, né? A gente com criança pequena, você tem que passar o modelo do movimento, né, para a criança facilitar ali, né, o entendimento da criança em relação à proposta que você vai fazer. E eu digo que as crianças me salvaram porque eu acho que é um privilégio eu acordar que seja 6h30 da manhã e passar meu dia das 7 às 7 com crianças. Uau. Né? Imagina, que legal. É mágico. Eu acho que isso até não me deixa infantilizado no sentido pejorativo, né? Mas te dá uma leveza para a vida, porque você tem que ser um modelo de felicidade para a criança. Ninguém é feliz o Sem tempo todo. Perfeito. Mas a criança não vai querer um professor rançoso, uma pessoa amarga, né? Então, também um pouco do meu perfil, mas corroborando para isso, eu vivo desde 83 com criança, né? Então, eu acho que você acaba tendo o maior presente
essa coisa do olhar novo para as coisas, né? Sempre você olha, às vezes, as mesmas coisas, mas com olhar de novidade. Eu acho que esse é o maior presente. Olha que legal. E é mágico cotidiano entrar não no fica mundo cansativo, deles, não sabe? é? Fala a verdade. É mágico entrar no mundo deles, não é? É mágico. Eu acho incrível, cara. Muito. Tem, o pessoal fala, pô, alguém tava falando aí, né? A Tami tava falando, né? Nossa, não, criança não. É. não sei o quê. Mas se você entra, eu acho que é uma questão de empatia também, né? A gente vive pedindo para a criança nos escutar. A gente tem que escutar as crianças. Exato. Também, né? Sim, E quando sim. você escuta a criança, você está inteiro com a criança, você tem um respeito diferente dela. sim. Porque é um respeito, não é um respeito só da autoridade, é um respeito da empatia, dessa coisa toda. Então, eu sou um felizardo, né, de trabalhar com criança Com e ter certeza. conseguido, né, ter uma vida bacana, né, com conquistas, trabalhando com criança a vida toda, né? Desde meus 17 anos, quando me chamavam de Visconde Sabugosa. Cara, pra mim, todo mundo gosta de escutar. Quando o filho começa a falar, né? Gosta de, papaizinho, papai, te amo. Sabe o que eu mais gosto de escutar, velho? Papai, vem brincar comigo. Porra, eu acho isso incrível, cara. Você entra no mundo dele, você se diverte, você enxerga com os olhos dele. Porra, fantástico. E o pouco ali é tudo, né? Porra, Você não precisa estar no melhor casa. Agora, curtam, viu? Você não, é porque Meu filho- passa. meu Porque passa filho Eu rápido. tenho um filho só, ele tá com 15 anos. Até uns 4, 5 anos atrás, a gente... Era ele isso. estuda, tem bolsa, tem que estudar na escola, né? Às vezes ele vinha vindo assim, eu passava dele e me abraçava. Agora, Eu, 5 metros... Pai, stop! Fica por aí, né? Não vai. Tem o restaurante, né, lá. Nossa, eu falei, pai, quando você for almoçar lá, eu tô com meus amigos. você me avisa que eu não Me avisa. Mas é assim, faz parte, né? parte, né? André, fala para aquela câmera ali, para os pais. Eu sei que você deve ter muitas dificuldades, que às vezes o pai atrapalha até o desenvolvimento dos filhos na escola. O que o pai não pode fazer? Que eles têm que se ponderar, se segurar, que isso atrapalha no desenvolvimento do seu filho de dentro da escola. Algumas diquinhas que você fala, cara, pai, não faz isso. Eu acho que eu vou por um outro lado, assim, eu acho que é importante o pai escutar a escola. Porque aí que eu falo do outro lado do balcão. A gente sempre tende a achar que o nosso filho é maravilhoso, e é maravilhoso, né? Mas é um ser humano que tem seus recursos, tem suas limitações. A dificuldade que eu acho maior é... Por que eu estou dizendo de não escutar? Porque a gente sempre tem o conhecimento, né? A gente estudou para isso, e tem o olhar de distanciamento. Tanto é que eu muitas vezes erro com meu filho, mesmo que eu tenha todo, né, um Sem conhecimento dúvida. que eu suponho que eu tenho e tudo mais, mas é meu filho, eu estou numa relação ali sanguínea com ele, né? Exato. Então, é difícil responder, Lucas, assim, o que os pais não devem fazer? Eu acho que devem cuidar, devem zelar pelo filho. Uma coisa que é difícil falar, e mesmo em casa a gente teve uma situação, por exemplo, meu filho com 6 anos ele já estava com celular, né? Não é legal, né? Eu acho que a escola utilizar ferramentas tecnológicas, Aí sim. audiovisuais, fantástico. Lá na escola, a aula de tecnologia é a partir dos 6 anos, né? E é uma aula semanal. Criança pequena, vou falar do meu núcleo, né? Natureza, sair do sofá, sabe? Fazer uma comida com o filho. Então, eu não vou falar do que não dá para fazer, do que é Mas legal. tem muita coisa que dá para fazer. Dá para fazer. É isso aí. É ter essa relação de perto com o filho, porque depois, que chega o hiato, se você não constrói um vínculo com seu filho, né, afetivo, de conversa, é mais difícil você estabelecer isso depois, né? Perfeito. E mesmo, olha, o João Pedro, eu fui meio que PAN, né, que fala, porque minha mulher, ela trabalha na área de saúde, na Johnson, né? E sempre viajando muito, inclusive viagens internacionais. E eu me lembro da primeira febre do João Pedro, eu ligando para minha mãe, o que eu faço? eu dou pra ele? O que eu faço? Entra no chuveiro, entra com o telefone no chuveiro ali. E mesmo tendo um vínculo, uma relação vincular, né? Você vê, isso é da adolescência, né? Mas eu sinto que é algo que tem que ser cuidado. Não, eu estou garantido, tem que ser cuidado. A relação familiar tem que ser cuidada, né? E eu acho assim, conseguir ter um olhar para o filho justo, né? Puxa, meu filho tem essas qualidades, mas isso aqui não está legal. Então, não querer ser só amigão, é bom ser amigão, mas dá para ser um amigão e colocar limites no momento que tem que colocar limites. Tem né? que ter, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade. Às vezes eu sinto que os pais têm um pouco de... A palavra, não sei se é correta, é medo.
mas um pouco de medo de deixar de ter o amor dos filhos, né? E pelo contrário, e aí ficam muito condescendentes, né? Em relação a coisas que talvez o certo seria ser inegociáveis, né? No dia a dia, no cotidiano com o filho, né? Tá formando um cidadão, além de tudo. Exato, exato. Muita responsabilidade. Rodolfão, conta pro André o que tem agora. André, nós temos um quadro aqui muito especial que se chama Acelera Ayrton. Até para fazer uma analogia aqui, ó, o nosso business aqui, Sim, né? A sim. nossa loja, que você deve estar vendo através do vidro aí. E o Ayrton é o nosso grande herói aí, Sim, né? sem dúvida. Então, qual é o lance? Nós vamos te fazer algumas perguntas e a intenção é que você responda de bate-pronto. Então, o que veio na tua cabeça aí, você Que manda vier pra na nós. cabeça. Nossa Senhora. É, Vamos lá. Se Agora- precisar, a gente corta. exato. Agora, claro que você pode enfatizar a tua resposta. É um bate-bola como a gente estava tendo, mas a ideia é que, pô, pensou, mandou na Pessoa lata. falou. Exatamente, tá bom? Vamos lá. Educação infantil para os pais é Sensibilização. Educação infantil na escola é. Semente. Tem diferença entre o Dia dos Pais e o Dia das Mães na escola? Tem, e as mães levam vantagem. Eu vou precisar me alongar um pouco, não vou me alongar muito, não. Dia das Mães tem, inclusive tivemos recentemente, a semana, né? Cada dia uma mãe de uma determinada faixa etária, né? Eu não sei porque eu não conversei com o pessoal do Shopping Guatemi ainda, né? A gente teve um hiato aí de 3 ou 4 anos, Sim. né? Então estamos voltando a fazer agora. Se continuar como era antes, nós vamos ter no Dia dos Pais vamos ter um passeio ciclístico, numa parceria com a Bike Center e com o Shopping Guatemi. Legal. E aí as mães levam vantagem, né? Porque no Dia das Mães os pais não podem ir. E lógico que no passeio ciclístico no Agora vai domingo poder ir. é para os pais, mas as mães vão também, né? Ah, legal. Mas qual que foi a pergunta mesmo? Dos pais ou das mães? Se tem diferença do Dia dos Pais ou do Dia das Mães? Se há uma diferença aí. Tudo afeto, né? Tudo afeto, tudo né? afeto. Perfeito. Monteiro Lobato ou Fernando Pessoa? Ah, e é difícil, né? É difícil, porque o Fernando Pessoa, nossa. E Monteiro Lobato, se não fosse ele, não estaria, né? Não estaria escrevendo, talvez, né? Aí eu fico em cima dos dois. Os dois. Pode ser? Claro, Pode. claro, a Os resposta dois. é sua, é tudo válido. Faz essas duas aqui que eu faço a última e vou acrescentar mais uma. Tá bom. Rapaz, isso aqui é fantástico, hein? Escrever à mão ou no computador? Sempre à mão e com lápis. Aí depois eu vou pro computador. Olha só, perfeito. Olha. Cara, eu vou te falar uma coisa. Depois que inventaram esse trem de computador, eu não consigo mais nem escrever. Nem lápis eu Você tenho. fica só no teclado, assim. Livro... é uma pergunta que eu vou fazer pro cara que é autor de livro. Obrigado, então. Livro ou Kindle? Livro. Perfeito. Eu não vou ser aquele cara chato e prolixo, mas a ciência explica isso. Livro impresso, sem dúvida. Livro impresso, né, e infantil, alguém falou isso, eu concordo. A primeira galeria de arte que a criança vai ter acesso é o livro infantil, né, porque tem todas as ilustrações e tudo mais. Eu tentei ler no digital. Não dá, né? Comprei um monte de livro, deixei lá em casa. Não, até a questão da apropriação do conteúdo. Sim, né? exato. É diferente, né, André? Diferente. Você já falou um pouquinho, mas eu quero que você fale. Qual que é o legado que seus livros vão deixar? Eu tenho dois momentos, né? Eu tenho 32 livros publicados. Quando eu estava lá pelo 16º, 17º livro, ainda com uma atuação mais regional, né? Com os alunos da minha escola, eu dizia uma coisa e não é demagogia, não. Eu gosto muito de pensar assim. Eu dizia isso, inclusive, em outros programas que eu fui. Se para o meu aluno, né, ter um professor escritor, eu for uma porta de entrada para o garoto ir no Ziraldo, ir depois no Fernando Pessoa, minha missão está cumprida. Como as coisas, eu digo muito isso para as crianças nos bate-papos, né? Como no futebol, no balé, tudo é treino. Então, obviamente, o pessoal às vezes pergunta qual livro que você gostou mais. Todo momento, cada livro foi muito importante, mas é óbvio que os mais recentes são melhores. É tudo treino, você vai se aperfeiçoando e tudo mais, né? Então, aí o objetivo vai um pouco além. Eu gosto de crescer, de pensar em
em ter sucesso, ter um reconhecimento, né? Então, agora é um patamar um pouco diferente, né? Eu espero que esteja acontecendo o primeiro que eu falei, que é as crianças se estimularem, porque tem um professor que é escritor, e de ver meus livros chegando. Eu tive um livro da Estrela agora que pegou o PNDL, então é muito legal, porque aí você está falando de 400 mil livros, né? Para todas as redes né? do Brasil. Então, e é uma profissão difícil, né? Então, eu falo muito com meu filho, né? Assim, João, você lembra do papai, né, começando e não sei o quê? Aliás, o João tá malandro, né? Quando me chamaram para uma feira do livro em Sertãozinho, né? Mas só para dar esse exemplo. O papai vai lá em Guaxupé. Quer ir, filho? Não. Agora, Rio de Janeiro, Curitiba, São Paulo, ele vai. Não é bobo, não. Tá certo. As menininhas vai estar tudo lá. Pois é, né? Um hotelzinho melhor, né? Aquela coisa toda. Que legal. Posso fazer uma última? Claro. Você falou muito da sua mãe, que ela foi pioneira aí, Sim, que é uma sim. referência na escola, que ela tá lá, não tá afastada, mas é uma pessoa que vive a escola. Sim, sim. E você comentou um pouquinho do seu pai, que você perdeu seu pai tudo há um tempinho. Uhum. Se você pudesse dar um recado pro seu pai, para ele ver aonde que o Pequeno Príncipe está hoje, o legado que vocês estão fazendo, que você faz com a questão do livro, o que você falaria Você pra quer acabar com lágrimas, né? ele? O que você falaria para ele? Você me permite, então, antes de falar isso, porque, olha, até uma coisa que eu esqueci de falar. Essa coisa do vínculo, né? Nós somos todos pais aqui. E não tinha internet, não tinha essas coisas. Não lembro exatamente que idade eu tinha. Eu tenho 2 irmãos. O meu pai, todo sábado, ele dava umas tirinhas com uma citação, ou do Fernando Pessoa, Olha, de algum legal, filósofo, legal. né? Eu não entendia bolhufas, mas eu sabia que sábado estava chegando. Né? Meu pai, puxa, né? Atenção, médico, o cara estava toda hora trabalhando. Filho, tá aqui o seu... Um dia, passou um tempo, eu falei, pai, que você... Assim, eu adoro que você me dá essas coisas para mim, para Tassiano e para o Duda, mas eu não entendo, por que você faz isso? Sabe o que ele falou? Para você ter para onde ir. Eu falei, pai, dentro da minha ingenuidade de criança, eu falei, pai, poxa, mas eu tenho o sítio da vovó, tenho o clube, eu tenho lugares para ir, né? Eu falei, não são esses lugares que você vai de ônibus, bicicleta ou de avião. É para dentro de você mesmo. Uau. Cara. Marcou. E talvez tenha feito até... Né? Então, isso que eu ia falar agora. Eu agradeceria meu pai. Eu fui contemporâneo de muitos amigos, né, em Ribeirão, filhos de médicos, né? E tinha uma coisa que é natural, acho que faz parte. O pai sonha um pouco e quer transferir um pouco o sonho para os filhos, muitas vezes, né? E meu pai, um puta médico, né? Catedrático, morou na França e não sei o quê. Ele nunca, em nenhum momento... Eu acho que ele pode até ter escondido esse desejo dele, mas ele nunca foi invasivo nos sonhos dos filhos, né? Como eu falei, ele até falou, né, de, puxa, como você vai sustentar, até num tom de brincadeira e não sei o quê. Então, meu maior agradecimento, e tem a ver com o Pequeno Príncipe, porque estou lá com a minha mãe, né, nesse legado, é um agradecimento do respeito, sabe, a pessoa, né, poxa, né, e eu me lembro desses meus amigos, muitos se tornaram grandes médicos, outros fizeram medicina e largaram pela pressão. Então, eu acho assim que um pai que respeita, que tem um nível de respeito que meu pai teve, é um privilégio. Eu sou uma pessoa privilegiada, né? Rolou uma emoção aí. Que legal. Que show. Eu sou muito grato. Eu sou muito grato ao meu pai. E passa rápido, né? E ele teve um Alzheimer no final da vida e foi um grande aprendizado também. Um grande aprendizado. Eu acho que eu aprendi muito com o Alzheimer dele, a coisa da doação, do amor, né, que não importa o que está acontecendo ali, né? Então, eu me lembro, às vezes, eu dando banho nele e ele me xingando, não sei o quê, e de repente ele parava, te amo, né? Olha que te amo, né? Então, é uma gratidão, né, cara? Uma gratidão de um pai generoso, um pai afetivo. Meu pai era aquele que fazia cafuné. Gozado isso, a minha mãe é de uma generosidade mais da prática. Seu pai já era mais... Meu pai era mais do contato. Né? Então... sou só gratidão pro meu pai. Que legal. Que legal. Agora, nós talvez tenhamos pulado aqui. Tem uma informação muito importante. Você tá para lançar um livro, não tá? Tô, dia 22, na semana que vem, na livraria da Travessa, que é aquela história que eu contei dos pneus lá do... Sim. Esse vai ser lançado agora. Vai ser da quinta-feira, dia 22 de junho. Que legal. Como que vai chamar?
Aqui, ó. O menino que andava sobre hipopótamos. Olha que É a coisa, história da menina, olha que que falou coisa dos legal. brinquedos e tal. Gente, posso contar uma historinha rápida? Claro, Pode. deve. Porque isso tem tudo a ver com vocês, com a loja, né? A Estrela. A Brinquedos Estrela faz parte do nosso imaginário infantil dos brinquedos, né? Milenar, né? E eles abriram, são mais de 80 anos. olha só. E eles abriram há uns 4 anos atrás, coincidiu com a pandemia, uma editora, né? Olha que legal. E aí eu nem vou falar desse livro, mas do meu primeiro livro pela Estrela, Empreendedorismo, o Caipira, que foi para São Paulo. Não era Faria Lima, mas era uma avenida Eusébio Matoso, Sim. uma avenida ali nos Jardins, que eu inventei um brinquedo, que é um peão, eu chamo rodopiano na poesia, né? Quando na época da nossa época de escola, a professora falava assim, agora vamos fazer a leitura em voz alta. Eu lia bem, mas eu ficava com dor de barriga, falei, caramba, aquela timidez, não sei o quê. E eu ficava contando, né? Tem 17 parágrafos, eu sou o 18º, oba, hoje eu não vou ler, essa coisa toda. Quando você vira professor, você quer facilitar um pouco a vida para as crianças, né? Da criança mais tímida. Então eu inventei um jogo que a gente faz um peão e você tem um tipo de uma pista de Blade Certo. com os poeminhas, né? E poemas é bom porque são curtinhos, é mais fácil da criança ler. Então a criança vai rodar esse peão e mesmo a criança tímida vai ficar tão envolvida com brincar que ela vai, mesmo que não seja tecnicamente tão boa a leitura, ela vai ler, né, Sim. numa boa. Legal. E quando eu fui para a Estrela, eu não fui para a editora Estrela, eu fui para Brinquedos Estrela apresentar Olha. o brinquedo. Olha só. E quando eu chego na Brinquedos Estrela, com Blade, um peão, o pessoal tudo, né? Faria Lima ali, né? Aquelas mesas retangulares. Na sala, na pré-sala, um autorama desse tamanho. Eu nunca tive autorama. Meus pais não sei, não queriam dar autorama. Eu assistia Emerson Fittipaldi, Nick Lauda, Ayrton Senna depois, né? E eu comecei, não, pode brincar. E eu fiquei ali, né? André, estão te chamando para reunião. Não, espera um pouco. Deixa eu acabar essa voz. Um autorama daquele tamanho. Pô, né, deixa eu Não brincar vou aqui, perder né? a Daqui a pouco eu vou. oportunidade. né? E aí foi o primeiro livro. Na verdade, ele não virou brinquedo, mas virou o Rodopiano Poesia, que é meu primeiro livro pela Estrela. Então, essas conquistas que eu digo, né? Quer dizer, a Estrela é uma marca emblemática, né? dúvida. Você está sendo publicado pela Estrela, é bacana. Mas o que eu lembrei dessa coisa do autorama, né? Dos Questão carros. da paixão que o brasileiro tem pelos carros, né? Que legal. Pelo automobilismo também. Entrega pro André uma simples... André, Poxa. um presente pra você. O presente foi a conversa. Tem mais presente aí? Gostou, André? É mais uma Poxa, lembrança. muito obrigado, pra você muito ter, né? obrigado. Um agradecimento por você ter vindo na LT4 contar a sua história, engrandecer a gente nessa noite maravilhosa, com tanta história de sucesso. Vai dar com muito tanto conteúdo, bom, né? né? E tem muita gente que está assistindo a gente, que vai assistir o episódio, e tenho certeza que vai despertar nessas pessoas a veia de empreendedorismo, essa história de sucesso que você teve aí. Muito obrigado. Puxa, eu que agradeço o convite, Lucas, né? A simpatia de vocês dois aí, como a conversa foi gostosa, poder falar de coisas importantes, mas de uma maneira mais descontraída. Eu sou muito grato. Assim, foi uma baita oportunidade. Olha, valeu muito a Que bom pena. que Muito você obrigado, gostou, né? muito obrigado. Obrigado, André. Obrigado mesmo. E esse foi mais um LT4 Cast Show. Até a próxima, turma. Tchau.